Nada. Estamos só faltando aqui um minuto, né? O professor Valdir vai fazer essa coordenação aqui conosco. Primeiramente, muito obrigado, né, Valdir? Você está à vontade, meu irmão. Você que é o nosso coordenador. Você está pronto. Bom, pessoal, boa noite, né? Já é noite. Tá ouvindo? Boa noite. Bom, nós vamos seguir uma ordem aqui, tá? A pergunta tema da nossa live é assim, ó, a importância da inteligência competitiva do planejamento tributário no mercado de trabalho. Qual que é a nossa ideia? A gente sempre trazer esse tema do MBA já focado nas disciplinas que vocês assumirão, né? Então, nada mais é que vocês falarem um pouco de vocês, né? De qual é a contribuição da sua disciplina voltado para esse tema que envolve inteligência competitiva e envolve o mercado de trabalho. Eu queria pedir primeiro, passar a palavra primeiro, para o professor José Manuel, tá? Como o Ildefonso tinha combinado aqui comigo. E depois do professor José Manuel, eu queria passar para o professor Emanuel, que eu sei que ele tem um compromisso agora, e ele precisava fazer a participação dele e dar uma saidinha que ele já se justificou para mim, tá? Então, professor José Manuel, a palavra do senhor, veio que o senhor pode contribuir com a gente, tá? A live está sendo gravada e ela será utilizada depois como meio de captação aí de novos leads para o curso, certo? Bom, o José Manuel não entrou. José Manuel não entrou? Então vamos pular para o Emanuel, pode ser? O professor Emanuel, ele está assumindo a disciplina com a gente. Como é que fala esse nome, meu Deus? SPED, EFD, EFD e SPF. O José Manuel chegou. José Manuel chegou. Desculpa aí, porque nossa live hoje. José Manuel, muito obrigado. A gente já estava dando. Consegui dar um balãozinho quando era no interior, a gente vai dar um balão no outro, né? Vamos começar com você, José Manuel, por favor. Eu sei que você tem compromisso também, junto com o Emanuel, que é o outro compromisso separado. O José Manuel Cacheta 1, ele vai ministrar o módulo Instrumentos e Técnicas de Defesa Fiscal no Processo Administrativo. É um advogado formado na PUC. Aí você pode falar, viu, Cacheta, meu conterrâneo aí. Um abraço, meu irmão. Fica à vontade. Ildefonso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aos demais colegas, é um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente, mas satisfação muito grande estar participando com vocês e convivendo nesse momento aí de aprendizado. Obrigado pelas deferências, você é suspeito, como bem disse, você é conterrâneo, lá da Silvânia, a nossa querida Cabaça, né? E como também você disse, vamos falar sobre o processo administrativo, os procedimentos aí do contencioso, né? Especificamente na área do direito tributário. Fui, por alguns anos, bons anos, julgador no Conselho Tributário aqui do Estado de Goiás, então conhecemos um pouco aí desse métier e estamos prontos para contribuir com o grupo todo para participar desses detalhes, dessas nuances do processo administrativo. É importante dizer que o Estado ele é inerte, ele não age por conta própria, ele precisa que pessoas ajam em seu nome. E é exatamente essa a finalidade do contencioso administrativo. A Constituição dispõe, a Constituição Federal, que hoje celebramos aí, né, a sua promulgação lá em 1988, exatamente na data de hoje, no dia 5 de outubro, a gente é preciso destacar que o contencioso está presente lá e exatamente para tentar corrigir os erros que aqueles que representam o Estado em si possam trazer o benefício para o contribuinte. Então, é preciso destacar isso durante todo o procedimento. O Estado não age por si,
as pessoas que estão agindo em seu nome estão sujeitas a erro. E o contencioso, abrindo a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, permite, obviamente, então, essa correção de eventuais erros, não só ali do dia a dia do funcionário, mas também de regras que podem e devem ser mudadas. Porque se a sociedade está sempre em modificação, nada mais justo que a legislação também acompanhe essas modificações. Então, acho que no primeiro momento é isso, meu caro. Maravilha, é isso aí. O que nós temos que fazer é dar uma pincelada, né, na disciplina, o que vai ser abordado ali, todo o conteúdo. E aí, é provocando mesmo essa curiosidade do aluno, com a intenção do curso. É um curso totalmente prático, viu? Nós temos a honra de ter todos os professores aí do mercado. É um curso voltado à especialização nessa área de atuação de planejamento tributário e com um diferencial que tem uma inteligência competitiva, que essa inteligência competitiva vai facilitar a todos a tomar uma decisão mais assertiva, né? Porque as decisões são essas. Obter informações para ter, se vai ser assertivo ou não, só na prática, todos nós sabemos disso. Mas se nós vamos oferecer com os professores gabaritados todas as ferramentas gerenciais disponíveis para o aluno, para o profissional, executar de uma melhor forma possível. Obrigado, viu, Cacheta? Muito obrigado por tudo. Vamos entrar com o Emanuel agora, que ele tem os seus compromissos. Esse horário vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar também por algumas instituições. E, Emanuel, por favor, fique à vontade. Tá, eu ainda fico um pouco com vocês, daqui a pouco eu me despeço. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, cumprimentar os professores, nobres colegas aí, né, que estão com a gente aqui hoje nessa live, cumprimentar o professor Donfonso, o professor Valdir, agradecer a oportunidade de estar nesse espaço com vocês, que como o professor disse, é um momento que a gente tem de conhecimento, está compartilhando, né, por mais que seja por pouco tempo aqui, né, de conversa, um pré-conhecimento, né, da disciplina de todos envolvidos no nosso curso. Bom, me chamo Emanuel, né, trabalho com contabilidade desde o ano de 2011. Não sou tão, né, não tenho tanto tempo assim, mas também na luta, e desde 2011 mexendo com a contabilidade, esse curso que eu aprendi a gostar dele desde quando eu entrei na faculdade. E hoje nós trazemos aí para a mesa aqui a discussão, a inteligência competitiva, se tratando principalmente aí da matéria, da disciplina que eu vou ofertar, né, que é o curso da rotina, do ambiente SPED, um todo, né? Hoje a gente fala SPED, a gente está se referindo aos vários módulos que a disciplina SPED tem, né? Porque o SPED, ele é um sistema que reúne várias obrigações acessórias, né, que estão sob o guarda-chuva dessa denominação. Nós temos a FD Contribuições, igual o professor mencionou no início, temos a SCF, temos a SCD. E qual que é a importância da gente ter essa inteligência nesse aprendizado do SPED? Conforme o professor mencionou aí, né, o Estado ele não age sozinho, né? Existe, inclusive, a matéria dele tem um contencioso justamente para nós termos defesa. Se a gente for pensar no ambiente SPED, ele é novo, ele foi criado em 2003, então, de certa maneira, assim, tratando de Brasil, ele ainda é novo, ele é bem neném, a gente pode até apelidar assim, né? E de lá para cá, a gente tem visto que por que a Receita tomou cuidado em desenvolver essa suíte de aplicativos aí para ela começar a nos vigiar fiscalmente falando, né? Porque ela viu que o mundo tem mudado, igual o nosso professor mencionou aí, o mundo tem mudado, então cada vez mais tecnologia está aí, no nosso próprio escritório, a gente lida com tecnologia diário, né? Hoje a gente, aquelas rotinas mais operacionais, nós não estamos mais perdendo tempo com isso. Por exemplo, no meu escritório, a nossa apuração ela é toda automatizada. Então, a Receita, sabendo disso, ela falou assim, opa, eu tenho que me defender também. Então, eu tenho que criar mecanismos para que eu possa verificar maior número de informações, né, porque a gente é bem sabido que o Estado ele não tem efetivo para estar 24/7 olhando os números, né, dos nossos clientes, os nossos números. Então, ela criou um mecanismo para poder receber essa informação e, a partir dali, fazer cruzamento. Porque quando a gente pensa em SPED, a gente está pensando em quê? Cruzamento de obrigações, cruzamento de informações, né? Então, a gente já tem o cruzamento das obrigações do próprio guarda-chuva do SPED e também tem cruzamentos com informações
de outras instituições, por exemplo, informações bancárias, né? Então, hoje a gente pensa em SPED. Qual que é a importância do profissional ele ser eficiente em SPED? Primeiro ponto é poder defender, né, entra a matéria do nosso professor ali, entender e se antecipar aos possíveis erros de pontuados para a Receita, principalmente em questões de cruzamento. Então, o primeiro ponto é, se a gente fazia uma apuração fiscal lá atrás, né, tinha todo aquele cuidado, a partir do momento que a gente leva para ambiente fiscal, ambiente eletrônico, o SPED, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque você pega um manual, por exemplo, do SPED, é enorme, é uma pancada de folha. Então, assim, você tem que entender primeiro o que você está fazendo, tecnicamente falando, as apurações fiscais, né? E qual que é a inteligência por trás disso? O profissional que mexe com o SPED, ele não pode se atentar única e exclusivamente à parte técnica voltada à contabilidade, à parte fiscal. Ele tem que ter também essa parte voltada à tecnologia, porque o SPED é a automatização do que ele faz fiscalmente em ambiente. Então, o que eu trago aí para nossos alunos que estão nos acompanhando também é que a importância de ser assertivo na questão do SPED é justamente trazer ficar mais respaldado, inclusive, para poder entregar uma informação correta para a Receita e se prevenir dos possíveis erros, porque hoje é tudo automatizado. A Receita, com o computador dela, ela faz cruzamento 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então, as autuações, elas estão mais céleres, né? Se antes a Receita demorava, né? Tinha aquele negócio assim que, vamos deixar que vai prescrever. Não, hoje ela consegue pegar com mais celeridade esses cruzamentos das nossas informações. Então, dominar o SPED hoje está a um passo aí mais próximo, né, de sanar todos os problemas que, porventura, venham ocorrer com o cruzamento de informação e também poder defender, né, defender das autuações da Receita, defender de alguns questionamentos, porque a gente não pode simplesmente aceitar as autuações que nos chegam. Nós temos que saber o que a gente está fazendo para a gente poder defender, inclusive, para a gente poder nos resguardar os nossos clientes. E hoje o profissional, só para finalizar, para não alongar muito, para tomar o tempo dos nossos professores, hoje o profissional que detém esse conhecimento SPED, ele com certeza ele está sendo bem requisitado. Porque, como eu disse para vocês, são várias suítes dentro do ambiente maior, né, do sistema público de escrituração digital, então são várias suítes, e que você tem uma parte fiscal ali que é mais responsável pelos SPEDs fiscais, né, você tem a parte do contábil que é responsável por entregar a ECD, que é a escrituração contábil digital. Então, a pessoa que domina isso, ela está sendo bastante requisitada no mercado, porque, de fato, é o modo que a Receita conseguiu imputar, né, aos escritórios de contabilidade, às empresas, olha, eu preciso dessa informação, e eu preciso disso assim, assim, assado, tem que ter um layout por trás. Então, por isso que eu falei que ele vai cobrar cada vez mais do profissional contábil esse pezinho na tecnologia. Porque se eu falo em SPED hoje, eu tenho que entender um pouquinho de layout, eu tenho que entender um pouquinho de sistema. Então, não é só focar no contábil, né? Eu tenho que entender, inclusive, dessa parte mais tecnológica. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui que é importante ressaltar, a gente tem um recurso no Teams e a gente permite que os participantes levantem a mão para querer participar. Perfeito. Eu vi que a professora Monique levantou a mãozinha agorinha. Será que quer contribuir com alguma coisa, professora? Eu acho que foi o professor Wagner. O professor Wagner? Wagner. O Wagner também levantou a mão e o professor José Manuel não, só o Wagner. Professor Wagner, o senhor quer contribuir com alguma coisa que ele disse? Não, boa noite. É que eu só estou vendo se eu estou participando, que eu estou apanhando um pouco do sistema aqui. Vocês estão me vendo também já? É só para saber se eu entrei certo. Sim, estamos vendo. Agora sim. Tá. Então tudo bem. Não, então quando chegar a minha vez eu falo, só para saber disso. Porque a mãozinha está travada parada em algum lugar, deve ser a internet está ruim. Professor Manuel, desculpe cortar o senhor, já concluiu? Sim. Se alguém tiver alguma pergunta para a gente, né? Mas está concluído. Espero ter sido claro aí para vocês. Alguém tem alguma ponderação com o professor Manuel? Pergunta. Muito obrigado, professor. Eu sei que o senhor tem um compromisso aí agora, tá? A gente veio batendo um papo aí antes. Se o senhor quiser também se ausentar, fique à vontade, tá certo? Certinho, vou ficar mais um tempinho com vocês aqui. Beleza. E nós vamos passar agora para a professora Monique. Já que eu chamei a Monique, vamos bater um papo com ela. A professora tem uma bagagem bem grande aí dessa área, né? A gente já conversou bastante aqui. É com a senhora, professora. Monique, fala um pouco. Monique também tem uma experiência enorme na contabilidade, né? Fala da sua experiência. Hoje ela é contadora oficial do Sebrae Goiás, né, Monique?
Muito bom aí. Professor Alisson entrando agora, daqui um pouquinho, vai ter a oportunidade de falar também, contribuir com sua experiência. Monique, a palavra está com você, Monique, por favor. Boa noite a todos, prezados professores, Valorimex, obrigada pela oportunidade, é um prazer atuar com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com esse curso. Primeiramente, parabenizar pela construção da grade, tá? Os assuntos, eles estão totalmente entrelaçados, o desencadeamento, ele vai favorecer muito a esse aprendizado. Temos certeza que todos os professores vão conseguir trazer um pouco da prática e trazer essa vivência que é o diferencial do curso, com certeza. Falando um pouquinho de mim, o Ildefonso já me apresentou, eu sou contadora do Sebrae atualmente, sou mestre em contabilidade, na linha Controladoria e Finanças, tenho uma bagagem aí de sala de aula também, tenho uma experiência com compliance, governança, com atuação com conselho, sou conselheira fiscal também no IDTEC já há algum tempo, e também atuei na contabilidade privada, hoje eu estou na contabilidade de serviço social autônomo, mas também na contabilidade privada, tenho experiência com as demonstrações, com análise, com gerencial, pesquiso empreendedorismo nascente, pequenas empresas, então nós temos aí um pouquinho da nossa vida para compartilhar com vocês, tá? Vai ser um grande prazer. Falar um pouquinho desse tema, inteligência competitiva, né? Parece até meio clichê, né? Inteligência está em tudo, né? Competição, desde que o mundo é mundo, a gente está aí querendo sobreviver e com as organizações não é diferente. Só que, quando eu trago esse foco para o planejamento tributário, eu estou pegando um ponto bem sensível das organizações, bem sensível. Por quê? Porque toda organização ela é afetada diretamente pela agenda tributária, seja no nível federal, estadual, municipal. Toda empresa é afetada sensivelmente. Por que eu falo isso? Porque o brasileiro ele tem a raiz, né, empreendedora. Nós somos empreendedores por natureza, né? Nós sabemos nos reinventar em diversas situações. E quando a gente traz para o lado da legalidade, nós observamos que ainda tem uma lacuna grande, né? Nós ainda temos a influência do Estado muito fortemente aí nas entidades. E o nosso objetivo é fazer com que o nosso alunado ele tenha condições de ter uma visão sistêmica além das normas, né? Então, quando eu falei lá atrás da construção dessa grade, se os senhores observaram, nós vamos ter no primeiro módulo, né, a parte legal, o sistema tributário, retomando conceitos como fato gerador, e fechando ali o módulo com o SPED, como foi muito bem explicado pelo professor Emanuel. Hoje o profissional ele tem que entender, né? Não importa se ele vai atuar no fiscal, se ele vai atuar na contabilidade, se ele é um gestor em si, ele tem que entender disso, entender justamente o cruzamento dessas informações. E aí, pessoal, quando a gente olha para a parte legal e nós buscamos essa interface com gestão, né, com a manutenção do negócio, nós vamos avaliar que a empresa ela precisa estabelecer determinadas estratégias. Só que para que nós possamos estabelecer essa estratégia, é importante nós conhecermos o mercado em que a empresa atua, a organização, os objetivos. Então, aí eu trago para a disciplina, para a nossa disciplina, que é o primeiro ponto da estratégia empresarial. A estratégia empresarial ela não é só da grande empresa, ela é da micro, da pequena, da média, e através desse fortalecimento, né, da governança, do processo todo decisório, nós vamos permitir que essa empresa ela cresça e desenvolva, né? Então, falando um pouquinho da estratégia, a estratégia de formação, de crescimento em si, a própria decisão, né, de abrir um negócio, a própria decisão de expandir, difundir, enfim, são N as formas aí de atuação da parte empresarial, de diferentes portes das empresas, e o nosso aluno, ele pode estar numa empresa pequena, numa empresa familiar, nós vamos ver muito aqui, ou ele pode estar numa multinacional, então ele pode estar numa empresa com atuação só em Goiânia, ele pode estar numa empresa que tem atuação fora. Então, quando ele pegar esses conceitos lá, da legislação de âmbito nacional e ele trazer e nós trazemos para o âmbito do estado de Goiás, ele vai abrir também um leque para ele quando a empresa dele estiver fora do estado. Então, ele vai ter condições, porque ele vai estar alinhado também com a estratégia de criação e depois de própria expansão da empresa. Então, a manutenção do negócio vai depender de uma série de fatores que ele vai ter que trazer do seu planejamento.
E o objetivo também é fazer com que nós tragamos uma prática, mas de forma que envolva o aluno. É muito importante ele se ver nesse processo quando nós atuamos com planejamento, não naquela visão de missão, visão e valores por si só, mas um planejamento estratégico atual, dinâmico, que vai se ajustando conforme o cenário. Um exemplo muito forte disso é o que a gente vivenciou aí o ano passado, né? Com a pandemia, estamos nos reinventando. Olha a mudança que nós tivemos de comportamento, né? Seja pessoal, organizacional, quantas empresas emergiram, quantas se findaram. Então, cada aluno vai trazer uma bagagem também, vai trazer uma história, e é importante que ele encontre um fortalecimento desse conhecimento diferencial desse curso, para que permita que numa próxima situação dessa, sob pressão, sob intensa dificuldade, né, que nós passamos aí em nível mundial, que ele como decisor, ele como apoiador, não importa ali a condição que ele esteja numa empresa, mas que ele tenha condição, olha, isso eu consegui vivenciar, isso naquele curso eu aprendi um pouco, eu sei onde buscar. Então, é muito importante ele entender o planejamento para além das regras, né, da teoria que a gente conhece, né, que a literatura aí dos grandes pensadores traz de forma muito adequada, né, mas assim, o que é ruptura? O que eu preciso trazer? O planejamento é um plano de negócio? Não, né? Hoje eu avalio muito mais, né, a inovação nas empresas, a gente vai ter os tópicos para falar de inovação, o professor falou aqui das ferramentas de tecnologia, o profissional não pode mais dizer que ele não entende ou que ele não se abra para entender dessa tecnologia. E aí o uso da inteligência artificial, dos sistemas de BI, então nós temos uma gama infinita de ferramentas tecnológicas que o aluno já utiliza e se ele não utiliza, nós temos que incentivá-lo a buscar também nessa atuação para que ele leve um diferencial daqui. Então, nós vamos ter vários níveis aí de aluno, mas aquele que chegar, a gente tem que ter a percepção de observar e trazer aquele aluno, aquele que está com mais dificuldade, mostrar esse mundo para ele, para que ele leve realmente diferencial, que isso faça diferença para ele numa seleção de trabalho, que faça para ele numa possível promoção ou numa possível disseminação de conhecimento que ele venha fazer. Então, ele precisa ter essa bagagem e nós vamos ser orientadores nesse processo. E trazendo um pouquinho sobre a governança, né? Então, quando a gente pensa em governança, compliance, nós estamos pensando no topo, né? Topo da instituição, da entidade. Mas muitas empresas não têm esse processo organizado. Agora, imagine nosso aluno saindo do curso e fazendo uma propositura de uma estrutura de governança dentro de uma empresa. Olha que ganho que vai ter, né? Olha que mudança radical ali esse aluno nosso, ele vai levar para o campo de trabalho da atuação, se ele tiver oportunidade. Então, nosso objetivo é falar, olha, a empresa ela vai se manter no mercado, o objetivo dela é lucro, é se manter, é crescer, expandir. Bom, agora vamos lá olhar para a governança, vamos olhar para a compliance, vamos olhar para a integridade corporativa, vamos olhar para os pilares, transparência, né? Divulgação, prestação de contas, né? Os termos aí que a gente escuta muito facilmente da moda, né? Accountability, né? Disclosure. Então, o que esses conceitos têm a ver com a gente? Tudo, né? Vamos pensar numa imagem de uma empresa, quanto que ela pode ser, né? Vamos usar esse termo, manchada ou de alguma forma impactada por algum evento negativo, né? O não cumprimento de um regulamento, né? Se a gente for pensar aí na parte regulatória, os casos que a gente teve aí de problemas ambientais que grandes empresas tiveram, né? Quanto que isso impacta na empresa? Então, a empresa foi fazer uma análise para ela instalar, né, para ela expandir numa determinada região, chegou lá, o que aconteceu? Ela olhou toda a parte tributária, mas ela não olhou a parte regulatória, ou ela não se atentou. Então, fez um alto investimento, tomou uma decisão basada numa possibilidade de ganho, de benefício fiscal ali da região, mas ela foi surpreendida por um fato, um evento fortuito, de repente, ou que pudesse ser mitigado e ela não analisou. Então, é importante, né, que as relações, o conflito ali seja estabelecido. E quando a gente fala na direção de topo, nós temos que avaliar que, muitas vezes, nós temos a parte da administração que não tem conhecimento do todo. Então, o papel do nosso aluno, ele tem que ter capacidade de levar isso para o trabalho também, né? De poder fazer essa inferência ali, então conhecer isso, até para que ele possa se relacionar com essas questões. E falando da parte legal, na parte de compliance, correto? Nós temos aquilo que é ético, mas aquilo que é da parte legal. Então, o curso traz tópicos de lei anticorrupção, de sonegação fiscal, de malha fiscal, o quanto que isso pode impactar negativamente na empresa
mas também o quanto que isso pode ser utilizado positivamente na imagem da empresa perante o mercado. Então, ele pode ter o melhor trabalho de marketing possível, mas um descuido, qualquer deslize, a empresa pode ter ali uma perda considerável ali na sua imagem, perda de valor no mercado, e aí outras afetações aí consequentes, né? E para finalizar minha fala, um exemplo que a gente teve ontem, né? Um dia sem rede social, né? Há quem achou ótimo que pode trabalhar, né? Mas há também aqueles que dependem da ferramenta justamente para trabalhar, para vender o seu negócio. Então, olha como somos reféns aí da tecnologia. E os canais, como é que estão esses canais de atuação? Eles estão seguros? A empresa tem vários canais? Como é que ela está diante dessa possibilidade? Né? Até que ponto nós somos reféns aí desse nicho? Então, isso afetou, né? Afetou a empresa que parou o serviço, por quê? Porque novos entrantes, né, foram observados, né? Nós vimos que uma reportagem que quem estava na determinada rede precisou se comunicar, migrou para outra. Ele pode gostar da outra rede tanto quanto, utilizar tanto quanto. Então, são as situações do mercado do dia a dia que vão acontecer e a diferença é estar preparado para atuar perante essas questões ou não estar preparado. É isso que vai fazer o nosso diferencial. Então, perfeito. O objetivo é justamente levar o nosso aluno a brilhar os olhos. Vamos trazer a bagagem, vamos trazer toda a informação que a gente tem, a literatura, mas basicamente trabalhar a prática para envolver. Toda pós-graduação tem ali seu peso, né? Aquela quantidade puxado final de semana. Então, acho que o desafio é a gente fazer com que chegue no domingo de manhã, chega no sábado à noite, nosso aluno quer estar aqui domingo de manhã com a gente, né? E é isso, me coloco à disposição dos outros professores, qualquer coisa com relação à matéria, para a gente poder fazer relação, tá? Eu vou procurá-los também na grade, aquilo que tiver relação com a minha matéria, até porque fazer esse gancho, né, é importante para cobrar o aluno de determinados conceitos prévios que ele tem que ter lá atrás. Então, eventualmente, eu vou procurar algum dos colegas, tá bom? E deixo aqui o meu contato à disposição também. Obrigado, professora. Muito bom. A professora que está com duas disciplinas, né? A gestão dos regimes de tributação de risco e compliance fiscal, e a outra seria estratégias empresariais e performance de mercado. Olha, o compliance hoje, como a Valonex trabalha com captação de recursos, BNDES, CFCO, né? E no ano passado tivemos uma demanda muito forte em cima do BNDES, e alguns pré-requisitos são balanço auditado e compliance. Compliance está na moda. Se a empresa pode estar perfeitamente financeiramente correto, com todas as documentações, mas se tiver alguma mancha no compliance, alguma mancha na imagem, não vai acontecer, entendeu? Eles não conseguem. Se não tiver um compliance, tudo definido, todas as questões de ética, né, a formatação, os procedimentos, não vai conseguir. Eles não estão pegando. Muito obrigado. Professor, quem é agora o próximo? Vamos falar com o professor Wagner, que também está com duas disciplinas. Isso. Contabilidade gerencial, análise de balanço, contabilidade financeira e responsabilidade fiscal. Wagner, professor Wagner. Boa noite a todos. Prazer aqui revê-los. Desculpe aqui qualquer falha técnica, porque a internet aqui está um pouco ruim. Eu não sei o que está acontecendo uns dias para cá. Me apresentar primeiramente, eu sou professor de carteira assinada desde 2001, né? Concluí meu mestrado na Unicinos, né? O mesmo da professora na área de controladoria e finanças. O doutorado que eu falta entregar a tese é desenvolvimento sustentável. Então, eu sou um rapaz assim que um pouco multimídia, né? Digamos assim, porque eu sou advogado, contador, economista, administrador também, né? E especialização em controladoria. Adoro a contabilidade pública, orçamento público, mas também transito também bastante, adoro a contabilidade privada e auditoria privada, né? Sou professor desde 2001, fui coordenador de curso, né? De graduação, tenho 2 5 no ENAD lá no meu currículo. Fui coordenador de prática jurídica, laboratório de informática, trabalhei vários anos em escritório de contabilidade, uns 8 anos, fui secretário municipal de habitação em Uberaba, que é a minha cidade, os pais são políticos, né? Então, fui assessor parlamentar, então já fiz muita coisa, tem hora que eu brinco, a gente até é meio Forrest Gump, né? Se eu contar para vocês que os políticos que eu já falei a nível nacional, até aqui, mesmo no estado de Goiás agora, o Marconi, Caiado,
já foi minha casa quando meus pais eram vivos, então eu tenho muita assim, bagagem e eu consigo linkar o que precisa, né? Vendo a grade aqui, assisti a live de ontem também, né? A live da semana passada, assisti a gravação e vendo agora aqui linkar as matérias, a gente tem essa percepção e essa vantagem, porque por ampliar, eu vi que a maioria, muita gente, quem mexe, né, com a parte tributária, acaba virando contador, um contador que faz direito, ou vice-versa. Embora a maioria dos casos que eu sei, é o contador que acaba fazendo direito. Né? O advogado, são poucos que acabam fazendo a contabilidade. Inclusive, eu me formei com mas são bem menos casos, né? Eu já acompanho. Então, como eu tenho condição de ampliar um pouco mais isso, eu quero, nas disciplinas que me tocam aqui, sempre que a professora falou, linkar e explicar para o aluno, lá no SPED, um exemplo, lá no SPED, né, CD lá, você vai, uma contabilidade, então você fez um lançamento que te gerou um imposto, né, gerou um imposto, esse imposto é validado pela DARF, você tem que pagar, mas onde veio isso? Eu vou mostrar na contabilidade, onde é que está vindo isso, o que causou? Porque eu vou explicar tanto para quem já é especialista, vai ter gente que talvez é advogado e talvez não tirou o CRC ainda, né, está fazendo a contabilidade, ou esqueceu, eu já dei aula para alunos, né, porque com essas convergências que existem de 10 anos para cá, tanto na contabilidade quanto na contabilidade privada, já peguei alunos assim, de uns 3, 4 anos atrás, que o CPC, ele era advogado, achava o que o Código de Processo Civil tem a ver com a contabilidade? Era Comitê de Pronunciamento Contábil. Ele já era advogado há muito tempo e não sabia porque é igual a contabilidade pública, você tinha só 4.320, agora você tem balanço patrimonial, tem que usar MCASP, e na contabilidade privada não é diferente, você só tinha 6404, agora você tem CPC para tudo, né? Eu explico meus alunos cada índice, cada classificação que está lá no balanço. Então, tem muitos contadores aí que sabem o que eu estou falando, eu vou explicar isso tanto para quem for lembrar, linkar com a prática, e quem não domina muito a contabilidade. Cada índice, cada classificação aqui tem um CPC, hoje tem uma lei. Eu brinco que o economista é um estatístico que conta a historinha. E o contador é um matemático que mexe com conta e tem lei, que mexe com lei. Né? Então, o contador é isso. Né? Até por transitar nas profissões, eu sei agonias e as vantagens de cada uma. Então, eu vou usar isso, né? Vou no primeiro modo, que é da contabilidade, explicar as convergências, explicar o que a 6404 defende, o que o CPCs defende das demonstrações contábeis e sempre linkando. Você está vendo aquele planejamento tributário? Você vai alterar aqui nesse índice, você vai alterar aqui o balanço da DRE e já linkando com o segundo modo que eu vou dar também das análises, de rotatividade, margem, giro, e esse planejamento vou explicar muitas coisas que vão parecer óbvias, mas explicar como é que você pode melhorar a margem e o giro. A margem você melhora com isso. Quando você faz planejamento tributário, você dá mais liquidez para a empresa, você melhora a margem dela também. Vou explicar várias diferenças, fórmulas também, né, dos índices, né? Quem transita só no direito, eu vou explicar a diferença dos prazos aqui de recebimento e rotação. Vou explicar, olha o macetinho aqui. Você usa a rotação em cima quando é rotação, contas de resultado. E você usa o prazo de pagamento, conta patrimonial. É uma fórmula que a pessoa pode calcular os índices de rotação, de prazo médio de estoque. Vou explicar as alavancagens financeira, operacional, né? A financeira é aquela, eu consegui um empréstimo, traduzindo a linguagem bem simples, eu consegui um empréstimo a 10%. Meu lucro, minha margem é de 20%, então compensou esse empréstimo. Ou então compensa tomar essa decisão de empréstimo. Se for para pagar um juro de 10% e minha margem for de 5%, então não compensa se alavancar. Então, eu vou tentar sempre estar linkando com a prática aqui, que o viés é planejamento tributário, a parte tributária. Eu vou explicar que tudo começa aqui na contabilidade, nas demonstrações, e também vai terminar lá. Porque todos os indicadores, os índices da contabilidade, os índices soltos, você muitas vezes não diz nada. Muitas vezes você está com muito dinheiro no caixa, mas você vai olhar a demonstração do fluxo de caixa, que eu vou explicar, é a ONC, que é do regime de competência, é regime de caixa. Todas as demonstrações são regime de competência, com todas as suas características, explicar que nem toda receita que está na DRE foi realizada e nem toda despesa foi paga, é regime de competência, mas muitas vezes você olha o caixa, está com 10 milhões no caixa, mas acabou de tirar um empréstimo. Onde você vê isso? Então, vou linkar todas as demonstrações para melhor tomada de decisão e linkar também com a matéria de planejamento tributário, onde as decisões, né, até por atuar junto com meu irmão é advogado tributarista há mais tempo do que eu, e eleitoral também, eu também sou os dois, tributarista e eleitoral, onde que a contabilidade vai dar essas informações e
demonstrará dentro da contabilidade também onde essas atitudes, onde esse planejamento tributário, onde essas decisões também vão afetar, separar a contabilidade privada, não fiscal, que é a societária da minha classe da gerencial, explicar para o aluno que vai aprender aqueles conceitos. Eu vou falar um pouquinho de custos, né? Acrescentar aqui, porque eu acho que vai agregar no curso. Margem de contribuição, a DRE, então, vai ser totalmente diferente. É onde que ele vai aprender a fazer uma margem de contribuição, fazer a contabilidade gerencial. A DRE já muda, porque você usa o sistema de custeio variável. A legislação, a DRE está no custeio por absorção. Então, eu vou explicar. Aí ele vai conseguir falar, eu consigo uma margem de contribuição, é aqui que eu consigo calcular, é isso. Porque você separa o que é custo e variável, né? A margem de contribuição, que é o preço de venda, menos custeios fixo e variável, que vai pagar os custos fixos. Então, eu vou decidir que produto que eu vou continuar oferecendo, qual curso eu vou continuar oferecendo, qual carro que eu vou continuar fabricando. Não é só a margem de contribuição, os limitadores de mão de obra, de estoque. Então, ajudar a ter essa noção gerencial, para ele saber, que quem for contador vai estar lembrando, né? Muitas vezes não está usando os índices, né? Eu sei que a minha matéria também tem bastante teoria, mas vou estar sempre tentando, primeiramente, atender todos os públicos, né? Quem não é contador, quem é só advogado, quem está muito tempo afastado, quem é só economista, quem é só administrador, e explicando a diferença das duas contabilidades, aquela que você toma a melhor decisão e em que você planejar as suas decisões virão da contabilidade e como irão refletir na contabilidade depois dessas decisões, depois de todo esse planejamento tributário, depois que a implementação de compliance, tudo que vai alterar nas demonstrações contábeis. Eu vou tentar ser o mais prático possível também, mas também dando essa base teórica. Perfeito, professor. A gente acredita muito no seu potencial aqui, seu currículo é parabéns, como todos os demais aí. Tem uns currículos aí perfeitos, né? É uma matéria, são todas as matérias. Esse curso foi bem planejado justamente por causa disso. Todas as matérias uma vai complementando a outra aí. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado pela participação. Olha, eu vou esperar você vai ficar um pouquinho você vai segurar, chegou atrasado, vai ficar de castigo. Você é meu irmão. Vamos passar para o Júlio Anderson aí também, que eu já tive a honra. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Muito bom, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento aos professores e às professoras. Valorimex, pela oportunidade de estar aí nesse curso de pós-graduação. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Júlio Anderson, né? Eu sou professor de Direito Tributário desde 2006 dos cursos de graduação e especialização da PUC Goiás. Também sou professor da Camburi e também da FANAP e cursinho preparatório para OAB e concursos públicos aí também no direito tributário. Eu tenho especialização, tenho mestrado e sou autor do livro Manual de Direito Tributário da editora Saraiva, né? Felizmente foi vendido em 2015, ficou em terceiro lugar em venda no Brasil inteiro. Para mim foi uma honra muito grande. Sou advogado, atuo nessa área desde que estava na faculdade, me formei em 2003, e desde então atuo na área de direito tributário, né? Já atuei para várias empresas e bancos no Brasil, nessa área de direito tributário, e fui vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem, da OAB Goiás. Atualmente também sou suplente de deputado federal aqui pelo estado de Goiás. E, evidentemente, a gente vai trabalhar com o direito tributário, e evidente que para um planejamento tributário, muito bom, um planejamento tributário bem executado, é evidente que o aluno tem que saber as regras básicas do direito tributário, especialmente o sistema tributário nacional, que é a parte mais importante, que é a parte constitucional do direito tributário, aquele capítulo da Constituição Federal que tudo está ligado, né? Se tiver uma vírgula fora aqui desse sistema tributário nacional, se derruba tudo, a forma tributária, tanto para o empresário ou o fisco, a gente consegue ou derrubar ou prejudicar o nosso cliente, que é a empresa. E o planejamento tributário ele existe para quê? Para evitar que o nosso cliente, que é a nossa empresa, que é a nossa cliente, pague a mais do que deveria, né? Ou tenha uma inteligência que
no seu regime de apuração tributário. Hoje mesmo, agora mesmo, na aula eu estava falando sobre imposto de renda com meus alunos, na turma da PUC, e estava falando que um começo para a gente fazer o planejamento tributário para a empresa é escolher adequadamente o melhor regime. Vamos falar de lucro real, lucro presumido, a empresa tem que ter uma boa escolha aqui, quando ela pode escolher, que nem toda empresa pode escolher aqui entre o regime de lucro presumido. Então, a empresa tem que saber que algumas empresas, por exemplo, aquela que teve um faturamento superior a 74 milhões de reais, não pode escolher pelo lucro presumido. E algumas fazem isso, fazem de forma ilegal e aí acaba sofrendo um prejuízo lá na frente. Porque a Receita Federal, o auditor acaba fiscalizando e acaba aplicando uma multa muito pesada e às vezes acaba o próprio fiscal arbitrando o lucro e aí o empresário, além de ter que pagar tanta penalidade, ele ainda vai ter que pagar uma base de cálculo ainda largada por conta aqui do próprio auditor fiscal que, de forma intencional, acaba arbitrando maior aqui a base de cálculo. Então, no planejamento tributário, você tem que saber escolher corretamente. Quando eu dou aula, por exemplo, lá na parte dos tributos em espécie, por exemplo, os impostos aduaneiros, a gente tem aqui a possibilidade de escolher regimes aduaneiros, um regime muito famoso que a gente tem, o drawback, que a gente pode importar, industrializa o produto aqui, exporta e não paga imposto de importação, o ICMS e o IPI. Esse empresário ele tem imunidade, acaba que ele exporta sem pagar imposto nenhum. O imposto de exportação geralmente está alíquota zero. Então é isso que a gente geralmente trabalha aqui no direito tributário, mas evidentemente o aluno, para fazer um bom planejamento tributário, ele tem que entender bem aqui o que é o sistema tributário nacional. Então a parte geral ela é extremamente importante, porque quando você tem um conhecimento da parte legal, constitucional aqui do regime tributário, quando você vai para a contabilidade, você casa que os dois, fica excepcional aqui no planejamento tributário. E eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está esgotando, mas é isso aí, eu não vou me alongar mais exatamente por conta aqui do tempo. Agradeço mais uma vez a todos e a todas aqui pela participação. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Bom, a ideia é isso mesmo, fazer um resumo sem aprofundar mais nas aulas. Vamos ganhar tempo. Agora vamos deixar a palavra para o nosso amigo Einstein. Obrigado, viu, Júlio? Parabéns aí. O Einstein é o último, né, professor? O último. Vamos deixar para o nosso amigo Einstein fechar a casa aí, dando a sua contribuição, falar um pouco das disciplinas. O Einstein vai entrar com o sistema tributário, fator gerador, lançamento e obrigações. Ele vai entrar outra disciplina que é planejamento sucessório familiar. Esse planejamento sucessório familiar é muito complicado, viu, Einstein? Porque as grandes empresas que nós estamos atuando aqui têm grande dificuldade, principalmente na questão sucessória. Tá? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Wagner, Monique, e vocês todos aí da Valorimex, Ildefonso, o professor Valdir, todos aí demais membros acadêmicos aí. É uma honra fazer parte aí dessa equipe, tenho certeza que será um sucesso aí, viu, Ildefonso, com uma equipe boa dessa que vocês selecionaram. Não tenham dúvida que vai ser uma experiência bem interessante. Não sei exatamente a proposta, Ildefonso, de hoje aqui é apresentar, tanto o professor... falar da disciplina da importância, uma coisa bem rápida aí mesmo, só para falar para o aluno o que ele vai encontrar com você nas suas disciplinas, são duas. Perfeito. Bom, eu tenho uma formação multidisciplinar, aí, como muitos dos colegas que se apresentaram, sou advogado, contador, administrador público, e sou doutor em Direito, mestre em Gestão do Patrimônio. E o que nós vamos estar fazendo um pouco nessa primeira disciplina
mais básico, né? Como todos são advogados ou contadores, em sua maioria, imagino os alunos, né, ou administradores, nós não temos, naturalmente, necessidade de começar do zero, mas é um resgate dos princípios básicos, dos conceitos básicos, para que a gente possa estar avançando aí com os demais professores, né, fazendo uma base sólida aí, a gente vendo, aproveitando que já não tem que bater tanto, amassar tanto barro aí, porque você já tem vivência, né, dos alunos, então a gente vai conseguir aí avançar um pouco na jurisprudência, o que teve de mudança nesses conceitos, o que tem de novidade aí que pode ser trabalhado aí nas próximas disciplinas, né, mais específicas, e que dá para dar uma explorada aí, né, nessa ideia de planejamento tributário, a ideia de você talvez ter um olhar um pouco diferente, que é o que se espera em pós-graduação, né, no nível aí já de especialização e não mais de formação básica propriamente, né. Na disciplina do planejamento sucessório, basicamente, né, é trazer também um olhar novo daquilo que vocês já trabalharam aí durante as graduações e nesse olhar, né, trazer o que tem mais de recente na jurisprudência, na doutrina, que poderia auxiliar também o planejamento, tanto tributário antes do processo sucessório, o planejamento do processo sucessório e a sucessão em si, né, com as devidas comparações de alíquota e coisas do gênero, né, que implica aí justamente na ideia de planejamento sucessório. Lembrando que aí nós estamos falando, né, embora envolvam em algumas situações, como o Ildefonso colocou, pessoas jurídicas, mas a proposta da disciplina em si, que eu vou estar tratando, é do sucessório familiar, naturalmente, é o processo enquanto pessoa física, né? A preparação disso para que nessa migração consiga se fazer com as menores alíquotas, menor impacto patrimonial e consiga se fazer isso com segurança, né, sem perder o controle do patrimônio enquanto o detentor originário está vivo, né? A ideia é que você consiga fazer esse processo de planejamento familiar de uma forma, e há várias, que é o que a gente vai estar discutindo aí ao longo dessa disciplina, onde você consegue uma redução tributária durante a vida, né, e onera menos os seus sucessores aí após, né, o evento aí do óbito e naturalmente aí da abertura do processo sucessório, né? Então a ideia é essa, Ildefonso. Acredito que os nossos colegas aí já deram aí uma visão geral. Eu vou ser aluno de vocês também, né? Eu faço questão de assistir a aula de todos vocês, aprender com o Julião, né? Aprender aí com o Wagner. Gostei aí da forma que o Wagner falou, vai ter até vontade de voltar para a cadeira da contabilidade, hein, Wagner? E tenho certeza aí que comunique com todos vocês, a gente tem muito a aprender. Então vai ser eu acredito que um diálogo bem interessante, né? A forma que vocês montaram a matriz curricular foi muito interessante, né? Eu estava até olhando, é inovador, vocês dividiram em quatro módulos, né? E as disciplinas dentro desse módulo, as disciplinas como integrantes de um mesmo módulo, né? E aí formando uma espécie de ciclo, né? Aqui básico, intermediário, mais voltado para a contabilidade gerencial, uma parte mais de alta administração, né? De performance, estratégia, inteligência competitiva, e depois volta muito aí para o hardware do direito, aí, né? Planejamento tributário, inteligência competitiva. Ficou muito bacana, viu? Parabéns aí. Tenho certeza que vocês se debruçaram muito aí, né, Ildefonso, para construir essa matriz aí. Você, professor Valdir, tenho certeza que construiu com muito carinho. E o que a gente puder fazer para contribuir aí, somar experiência com vocês, né, vai ser, vamos estar nos desdobrando, e vai ser uma honra trabalhar aí com essa equipe maravilhosa que você compôs.
A honra é toda nossa. Muito obrigado aí, vocês já estão contribuindo, né? Essa matriz foi construída em várias mãos aqui, com bons profissionais, tivemos pessoas no início que foram bem competentes também. Né? Hoje eu tenho uma parceira que está aqui conosco, a Ivone, que agradeço, né, ter a Ivone aí da Imásia, é uma honra para nós também. Tem o professor Valdir aqui, nosso coordenador, nosso carregador de piano, que é o braço direito. Rapaz, nós temos uma menina nova aqui que é esforçada, a Gisele. Ela é tímida, quase não fala muita coisa aqui, né? Quando está fora, conversa um pouquinho. Mas a Gisele, ela tem entrado em contato com vocês o tempo todo, está fazendo toda essa operacionalização. E é muito importante, né? Eu fico muito feliz, assim, respondendo pela Valorimex, né? Ver os amigos, parceiros, todos envolvidos aí. E é bom contar com os amigos nessa hora, né? E você vê que é um curso, que é um sonho da Valorimex, uma honra, né? Ter a PUC hoje, a PUC Goiás é um prazer enorme, né? Falar da PUC, eu como aluno da PUC fui, e ainda sou, né? Porque você nunca deixa de frequentar, é uma honra para nós, sabe? Ter vocês como time aí, professores, é importante, muito importante. Eu vou começar a agradecer muito, começar pela Monique, né? O José Manuel teve que sair mais cedo também. Tem o Emanuel também que teve que sair, o professor. O Júlio antes, muito obrigado. Wagner. E você, meu irmão, Einstein. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos disponibilizar, a Gisele vai passar. E, graças a Deus, hoje nós já fechamos umas 5, 6 matérias, umas matrículas já, né? Tem boas empresas envolvidas conosco aqui. Graças a Deus, está tudo caminhando para a gente avançar. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite. Grande abraço para todos. Abraço. Todos eles. Obrigado.